Primeiro, bem-vindo a todos e todas aqui nessa nono encontro, né, da nossa escola de inverno. Né? Seguimos aqui no nosso, apesar do frio intenso em alguns lugares, não tão intenso em outros, né? Mas já estamos entrando efetivamente numa escola de inverno a partir do momento que a gente até está sentindo frio. Já, né? Então, hoje nós vamos coordenar com o espaço o professor Márcio Gazola, tá? Nós vamos ter a participação da professora Alessandra e da professora Fabiana. Vou fazer uma breve apresentação delas, depois já passo a palavra em seguida para elas fazerem as respectivas apresentações dentro do tempo que foi estipulado para a nossa escola e depois, na sequência, os debates com as perguntas e provocações e questionamentos de vocês. Tá bem? Então, eu inicio apresentando a professora Fabiana Tomé. Ela possui graduação em Engenharia de Alimentos pela Universidade do Rio Grande do Sul, mestrado em Agroecossistema pela Universidade Federal de Santa Catarina e doutorado em Desenvolvimento Rural pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Fez um doutorado de sanduíche também em Cardiff, né, no Reino Unido. Possui pós-doutorado também na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no PGDR. E atualmente é professora adjunta da Escola de Agronomia da Universidade Federal de Goiás e também professora dos programas de pós-graduação em agronegócio, na UFG, e pós-graduação em desenvolvimento rural na URGS. Ela se dedica especialmente aos temas de segurança alimentar e nutricional, agricultura familiar e desenvolvimento rural, né, e mais voltada para o debate sobre qualidade e inserção de alimentos locais e artesanais tradicionais em mercados formais, na interface de estudo sobre qualidade, produção, distribuição e consumo de alimentos. Na sequência, eu já faço uma apresentação da professora Alessandra Matti também. Ela é bacharel em zootecnia pela Universidade Federal de Santa Maria, tem mestrado e doutorado no programa de desenvolvimento rural da URGS, pós-doutorado também pela URGS no desenvolvimento rural. Atualmente, ela é professora adjunta na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, no campus Santa Helena, e professora também permanente do programa de pós-graduação em agroecossistemas. Se dedica especialmente aos temas de mercado agrícolas e agroindustriais, convenções, sociologia da alimentação, vulnerabilidade, sucessão rural, e todos relacionados à pecuária familiar. Integra aí nosso grupo de pesquisa do GEPAD, né, o Núcleo de Estudos de Economia Agrária, NEA, e também o grupo de estudos de pecuária, pesquisas em pecuária, o GPEC. E também é integrante da rede Life Lodge, né, que é Livestock Farming and Local Development Network, participando de projetos e ações vinculadas à agenda global do Action FAO. Tá bem? Feitas as devidas apresentações, quem é que começa? A Ali ou o Fábio, por gentileza? A Alessandra. Por favor, Alessandra. Não, Fabiana, eu apontei para a Fabiana. A Fabiana. Tá bem. Desculpa, é que as caixinhas estão distribuídas. 25 minutos, Fabiana, por gentileza. Então tá. Obrigada, Michael. Bom, quero iniciar saudando a todos, a todas. É um prazer, uma alegria estar integrando aí e dialogando com vocês nessa segunda edição da Escola de Inverno. Agradeço o convite, né? Porque a gente está aqui para trazer algumas questões que a gente tem trabalhado enquanto temas de pesquisa, mas esse espaço certamente é um espaço privilegiado porque a gente também aprende muito, né? Aprende à medida que vocês trazem questões e provocações ou as inquietações de vocês. Então, é realmente um privilégio estar participando novamente. E também é um privilégio, né, encontrar tantas pessoas queridas, conhecidas, colegas, amigos, orientandos, orientandas. É muito bom e é realmente uma alegria. Fico feliz também por isso, enquanto não pudermos ter os encontros presenciais. Que bom que estamos aqui aí, nos reunindo por meio de telas. Eu vou compartilhar a minha tela com vocês para começar a dialogar sobre o que eu pensei e preparei para a gente pensar agora à noite. Vocês estão vendo a tela ampliada? Tá bem. Sim, Fabi. Uhum. Então, tá bom. Bom, o tema dessa aula hoje é alimentos tradicionais e sustentáveis. Eu vou me dedicar a pensar um pouco mais os alimentos tradicionais, vinculando mais ao final da minha fala a discussão, né, dos alimentos sustentáveis, que é algo que depois, na segunda parte da aula,
a Alessandra vai explorar melhor. Deixa eu só ver uma questão técnica aqui, que tem uma barrinha aparecendo para mim, eu não sei como eu faço para tirar ela. É a barrinha do Zoom, Kátia. Tu sabe me ajudar? Tem algumas opções ali para tu minimizar ela. Lá no canto em cima, bem à esquerda, tu pode minimizar. Tem um tracinho só. Que é isso aqui. Não. Fabiana, em ocultar, vai lá, ocultar, não sei o que, a segunda opção do ocultar lá. Acho que é isso aqui. Ah, perfeito, consegui. Obrigada. Bom, então, voltando aqui ao conteúdo, então, o que eu vou... Agora não está passando o slide, gente. Espera aí um instante. Pronto. As reflexões que eu vou trazer aqui, elas partem de pesquisa de campo que eu tenho feito, né, e que estão muito relacionadas, né, aos queijos artesanais tradicionais. Em especial, as reflexões que eu construo aqui estão associadas a pesquisas de campo que eu fiz, especialmente no meu doutorado com queijo serrano, mas depois em projetos de pesquisa associados ao queijo colonial, em mais de uma região, né, do Rio Grande do Sul, também ao queijo coalho, produzido especialmente no sertão sergipano, e também ao queijo de Marajó, né, produzido na ilha de Marajó, no Pará. Parte dessas reflexões... Fabi, perdão te interromper, mas o slide não passou. Então, talvez uma opção, tenta passar ele ou interrompe e coloca de novo. Passou porque está na tela principal. Não, ainda não. Eu não sei por que não. Tá. Não, tudo bem. Acho que talvez interrompa o compartilhamento e Tá. Compartilha de novo para a gente ver. Isso, porque aí fica mais tranquilo. Saiu do compartilhamento agora? Ainda não. Agora sim. Agora sim. Vamos de novo. Perfeito. Ajustes iniciais, daqui a pouco. Também. É. Agora veio. Deixa eu botar Vamos aqui. ver. Passou? Sim, tá. Isso, perfeito. Agora sim. Isso. E aí, parte dessas reflexões, então, elas estão sistematizadas num artigo que a Kátia enviou para vocês hoje, que eu publiquei no ano passado, que tem relação, então, com alimentos tradicionais, artesanais, o que tange aí ao marco regulatório sanitário. E também essas reflexões, elas se desdobram aí de um trabalho de consultoria que eu fiz entre 2018 e 2019 para o ICA e Ministério da Agricultura, que contou aí com várias pesquisas e saídas de campo, né, entre as quais aí também se explorou, se olhou para a questão dos queijos, mas também para outros produtos. O ponto de partida para essa reflexão, a partir então desses estudos de casos, desses casos empíricos aí, é olhar para a história dessa produção, entendendo aí, né, que há uma série de conhecimentos, técnicas, utensílios e modos de vida associados a essa produção. E isso diz respeito a uma lógica de transmissão de conhecimento entre as gerações. E se eu olho especificamente, né, para o caso do queijo serrano, colonial, coalho e de Marajó, que eu comentei aí, que são, digamos assim, os dados empíricos, né, a partir dos quais eu construo essa reflexão, a gente vai perceber aí, né, que as imagens, então esse é o queijo serrano, né, aqui o queijo colonial, do noroeste colonial do Rio Grande do Sul, aqui o queijo de coalho, aqui o queijo Marajó, o que a gente vai perceber aqui, principalmente considerando essas três fotos, né, é que há um aspecto aí também de artesanalidade, muito marcado aqui pela imagem, né, pelas mãos aí que estão presentes, em alguns casos aqui relacionados ao processamento, como no caso do queijo de coalho de Marajó, mas é algo que eu percebi comum nos vários queijos estudados, né? Tem uma relação aí muito importante com as mãos como diria aí, um instrumento importante de trabalho que confere aí, além dessa história, também esse aspecto da artesanalidade a esses produtos. E eu estou aqui olhando para o caso dos queijos, entendendo que eles são emblemáticos, mas o tempo todo aí na minha análise, eu também estou considerando que essas reflexões, elas transbordam do caso dos queijos e se estendem a muitos outros alimentos tradicionais e artesanais que eu conheço e que, enfim, né, compõem aí essa diversidade, né, de produtos agroalimentares nos vários estados, né, do Brasil. Aqui eu trouxe um mapa para a gente pensar essa diversidade, né, da amplitude do que a gente está falando aí,
Quando eu estou falando apenas dos queijos, que é, portanto, então, esse produto mais emblemático, como eu comentei, quando a gente olha, então, para essa produção artesanal tradicional, esse é um mapa produzido pela professora Sônia de Souza Menezes, né, da Federal de Sergipe, e esse mapa é de 2009. E naquela época ela já identificava 11 regiões produtoras de queijos artesanais no Brasil. Ela, enfim, está trabalhando na atualização desse mapa, e esse mapa inspirou também um mapa mais recente, produzido pelo Slow Food, tem um grupo de trabalho, né, voltado aos queijos de leite cru produzidos no Brasil, e a gente vê aqui, né, que esse mapa aí de 2018 apresenta aqui uma diversidade muito ampla de queijos, né, mostrando que, então, de 2009 até agora, se fez uma série de pesquisas, né, se prospectou aí essa série de queijos e se sistematizou esses vários queijos artesanais que vêm sendo produzidos no Brasil. O que eu quero chamar a atenção e destacar em relação a esses queijos, lembrando que essa reflexão se transborda para outros produtos, é que esses produtos eles são importantes tanto para gerar renda para as famílias produtoras, quanto por uma valorização aí que se dá em relação aos modos de vida dos produtores e das produtoras. E isso, especialmente no caso dos queijos, está fortemente associado ao cuidado com a terra e ao manejo do gado. Então, há uma relação aí de modos de vida e relação com a natureza que tem aí como produto esses queijos, por exemplo. No caso dos queijos, em relação ao processamento, é interessante a gente considerar também um aspecto que eu gosto de destacar, que é o uso do soro. Em geral, esse efluente, né, o soro, que é 90% aí da produção, né? Então, vai ter 10% que vai ser o queijo, vai sobrar 90% que é esse efluente, ele é muito poluente. No caso da indústria, tanto que às vezes algumas indústrias secam esse produto, fazem soro de leite em pó, enfim. Mas no caso da produção artesanal, esse soro ele é importante porque ele compõe uma lógica de circularidade na propriedade, porque é destinado, em geral, à criação de porcos, aos terneiros, enfim, aos animais domésticos, e essa lógica, esse cuidado aí, que está relacionado tanto com questões ambientais, mas também de otimização dos recursos, está presente nas várias regiões do Brasil, nos vários tipos de queijo que são produzidos de modo tradicional e artesanal, Brasil afora. Então, em resumo, o que eu quero chamar a atenção aqui é que tem um modo de produção desses queijos que está fortemente associado aos modos de vida das famílias produtoras. E que isso tem uma relação muito forte com o manejo dos animais, da propriedade. Então, a gente está falando aqui de um amplo sistema que vai integrar e aproveitar do melhor modo possível os recursos a partir das várias atividades que são desenvolvidas na propriedade. E isso se dá a partir de uma série de conhecimentos, práticas que são compartilhadas, que são reproduzidas em diferentes níveis aí pelas famílias que são produtoras. E essa, gente, é uma lógica muito distinta da lógica que se dá nas grandes indústrias, que estão muito mais voltadas a aproveitar os recursos, né, visando lucro. E para isso, o foco é empregar aditivos, né, pensar em conservação, conveniência, palatabilidade, visando muito mais o lucro do que a saúde. Então, não existe, né, nessa lógica industrial de produção de alimentos qualquer vínculo aí com essa relação de modos de vida e uma relação aí de pertencimento à natureza, algo que eu poderia colocar aí desse modo, né? Algo como nesses grupos aí que produzem de modo tradicional artesanal, é um pertencimento à natureza, né? E não uma ideia de apropriação e lucro em cima desses recursos naturais. E isso nos leva a um aspecto que eu acho importante a gente mencionar, né? Fazendo essa distinção aí entre, bom, esses alimentos tradicionais e artesanais e a lógica industrial, enfim, né, está dada essa diferença, mas eu também quero chamar a atenção para vocês de um ponto que é a distinção entre o que são alimentos tradicionais e alimentos artesanais. Eu explorei muito mais essa questão na aula da Escola de Inverno do ano passado, eu não vou detalhar isso aqui, mas eu quero chamar a atenção de algo que vai ser importante para eu construir meu argumento, que é, quando a gente pensa em produção artesanal, a gente está falando aqui, né, nesses vários critérios, e isso foi algo, enfim, uma reflexão construída principalmente aí a partir da consultoria com o mapa.
Então, a gente está falando do processamento de matérias-primas locais, está falando da adoção de técnicas, de utensílios manuais, está falando de pequena escala de produção, está falando de domínio e conhecimento de todo o processo produtivo, essa ideia de não padronização dos produtos, e também está falando do uso restrito de aditivos alimentares e, de modo algum, né, adoção de aditivos considerados cosméticos, como são os corantes e os aromatizantes. Isso define alimentos artesanais. E quando eu falo de alimentos tradicionais, para além dessas características artesanais, eu estou também trazendo aí essa característica de tradição, né, de ser uma receita tradicional que vem sendo passada de geração em geração. E isso se vincula ao que eu falava antes, que é essa lógica aí vinculada aos modos de vida. E quando eu falo em tradição, eu também explorei isso, né, de uma maneira mais detalhada na aula da Escola de Inverno do ano passado. Eu estou tomando o conceito de tradição a partir de Giddens, que vai trazer uma relação aí com o tempo, né, com os modos de fazer que são transmitidos de geração em geração. Mas, de modo algum, essa ideia de tradição significa que esses modos de fazer, eles são estáticos no tempo, eles sofrem, sim, alteração, eles podem sofrer alteração, mas a questão é como que essa alteração se dá. Ela é construída por esses grupos ou ela é imposta numa lógica top-down? Né? Qual é a lógica que está colocada aí em relação a mudanças, né, no tempo? Então, acho que a ideia central aqui é pensar a tradição como algo que traz uma repetibilidade, né, como algo que vem sendo transmitido de geração em geração, sem cair numa ideia de que isso tem que ficar lá, né, estático aí, sem qualquer mudança com o tempo. Não é isso, isso nos leva, inclusive, a uma discussão aí sobre inovação. Eu não vou entrar nesse debate, mas eu quero destacar, então, o modo como eu estou entendendo tradição aqui. E aí, qual é o ponto, né? Por que eu trago essa distinção entre alimentos tradicionais e artesanais? Porque se a gente considerar os avanços que a gente teve nos últimos anos na legislação brasileira relacionada a essa produção feita em menor escala, eu poderia dizer e afirmar com tranquilidade que esses avanços são muito mais relacionados à produção artesanal, mas não necessariamente a essa produção tradicional, que, de novo, né, eu reforço aqui, está muito vinculada aos modos de vida. Essa inclusão aí desses alimentos tradicionais, ela é bastante tímida, né? E assim, não é de agora que está tendo esses avanços na legislação. Com o decreto de 2006, que regulariza o SUASA, então, desde 2006, a gente vem avançando nisso, e teve uma série de outros regulamentos que eu também abordei na aula da Escola de Inverno do ano passado, não vou explorar aqui de novo, mas o que eu quero defender, né, é que, em se tratando de alimentos tradicionais, a inclusão é ainda mais tímida do que de alimentos artesanais. Então, o que eu quero pensar com vocês é que há aí uma necessidade bastante ampla da inclusão de alimentos e das famílias e das comunidades produtoras que, historicamente, têm processado os alimentos desse modo tradicional e que, bom, né, nesse caso, né, é tradicional e também artesanal, porque é essa lógica que se vincula com esses modos de vida. E do modo como eu estou entendendo e das pesquisas empíricas que eu faço, é essa produção que, ainda mais que a produção artesanal, vai ficando alijada de políticas públicas como essas aí voltadas, né, para a formalização do processamento desse tipo de alimento. Mas o que é interessante a gente pensar é que essa produção artesanal, muito longe de ser arbitrária, ela está fundamentada em uma série de conhecimentos, técnicas, utensílios, práticas compartilhadas e desenvolvidas ao longo do tempo, que pesquisas mais recentes têm se debruçado a sistematizar. A minha tese se debruça a sistematizar isso, mas também, como a gente viu naquele mapa que eu apresentei do Slow Food, há, né, uma série de outras pesquisas e iniciativas que também têm se debruçado a mostrar como é essa produção. Então, acho que a visibilidade que esse tema vai ganhando aponta em um cenário um pouco mais positivo. E é interessante a gente pensar que isso, né, a importância disso se dá aí, porque trata, né, de reconhecer identidades e modos de vida, né, que compõem aí uma lógica que nos ajuda, né, a pensar produtos singulares, assim, de forma genuína, né? Esses produtos têm sido, né, produzidos desse modo, então eles carregam essa singularidade aí que é inerente a esses produtos, né? Mas é justamente essas características, né, que acabam, né,
entrando em conflito com a lógica, né, os critérios e os padrões vigentes no que tange aqui especialmente o marco regulatório sanitário. Então há aí, né, não é novidade o que eu vou dizer, uma dificuldade na manutenção desse saber fazer, né, associado a uma lógica, né, dos modos de vida, e dificuldades, né, para responder aos requisitos técnicos de equipamentos, de infraestrutura, enfim, uma série de exigências que estão presentes, né, nesse marco regulatório sanitário, mesmo que esse aí que vem sendo revisado aí desde os anos 2000. Então, a questão que se coloca aí é uma dificuldade muito grande, né, de comercializar, ou, né, do modo como eu entendo, que não é uma dificuldade de comercializar, porque se tu consulta essas famílias, eles dizem que principalmente em relação aos queijos, eles não têm dificuldade de vender os seus produtos. A dificuldade está em acessar mercados que não criminalizem esses produtos. E qual que é a expectativa da maior parte dessas famílias? É vender esses produtos tranquilos, sem medo de apreensão, sem medo de serem considerados criminosos. E aqui, eu acho que vale a gente perguntar, então, né, quais mercados para quais produtos? Será que para esses produtos tradicionais o que cabe mesmo é esse mercado da calada da noite, esse mercado da informalidade? Eu quero crer que não, e que a gente pode construir aí políticas voltadas a reconhecer essa singularidade e pensar em modos, né, de inserir esses produtos em outros mercados, né, que validem essa qualidade por outras vias. Mas o que se dá, né, é que a gente está aí num contexto, como a Kátia explorou, né, na aula dela, de uma perspectiva higienista, né? Então, se a gente olha aí as políticas alimentares, uma delas aponta aí, né, uma política, né, esse padrão higiênico-sanitário que está muito associado a uma ideia higienista, de inocuidade, de risco zero, e que é uma perspectiva que está construída lá no contexto de industrialização dos alimentos, e isso é da década de 1950. E olhando para os produtos de origem animal, né, estou falando aqui, né, do regulamento, né, que é central para o processamento de produtos de origem animal, que é o RIS-POA, e esse regulamento está alinhado aí à produção em larga escala, tudo bem. O fato é que quando esse regulamento foi aprovado, ele imediatamente colocou na informalidade toda essa produção artesanal, né, toda essa produção artesanal e tradicional vinculada aos modos de vida que já acontecia e que segue acontecendo, segue presente no Brasil. Então, quer dizer, essa produção existia, estava sendo comercializada, mas à medida que tu tem um regulamento que não olha para essa produção e só olha para a produção em maior escala, ela coloca imediatamente essas famílias produtoras na informalidade. Aí tem um artigo de 99 ainda, que é do Wilson e do Mior, que traz, né, que aborda esse contexto, né, do setor informal de lácteos. Acho que a Kátia pode postar ele aqui no chat para a gente, para vocês, enfim, acessarem, porque aí tem uma discussão que aponta um pouco para isso, essa ideia de colocar essa produção toda na informalidade do dia para a noite, né, e fazendo essa distinção entre o que é ilegal, né, e o ilegal remete à criminalização, e distinguindo, então, aí do informal. Então, acho que esse é o aspecto, né? Então, a gente está falando aqui de uma produção tradicional que existia, segue existindo, mas que por conta de um marco regulatório que não olhou para essa produção toda hoje está na informalidade. E aí, dando um passo adiante, já procurando dialogar com a questão da sustentabilidade, eu quero pensar com vocês, né, do porquê que, bom, olhar para essa produção tradicional, ela é importante se a gente analisa isso na perspectiva dos sistemas alimentares sustentáveis. E aí eu quero pensar aí, né, e perguntar então a vocês, embora eu já poderia trazer essa pergunta aqui como afirmação, né, mas a ideia é em que medida os alimentos tradicionais são bastante diferentes, né, do modo de produzir alimentos no sistema agroalimentar convencional, né, ou hegemônico, se alinha aos modos de produzir sustentáveis. Então, quando eu estou olhando aqui para sistemas alimentares sustentáveis, eu estou olhando já, entendendo que os sistemas alimentares sustentáveis, eles são plurais e, de todo modo, eles fazem, né, a partir dessa pluralidade, uma crítica ao sistema alimentar hegemônico. Então, a ideia aqui da pluralidade é que, longe de ser uma única solução, são diversos os caminhos, né? Se falava antes de redes alimentares alternativas, tem se falado muito mais, né, de sistemas alimentares sustentáveis, mas a ideia é que tem uma infinidade de soluções e muitas delas já existem, elas não são inventadas, esses sistemas, eles não são novidade, eles sempre existiram,
eles estão recebendo mais visibilidade e reconhecimento. E essa é a ideia. Então, é desses sistemas alimentares que eu falo aqui. E eu entendo, respondendo essa questão, que eles estão muito mais alinhados a modos de produzir sustentáveis, porque em boa medida, ou em alguma medida, eles se veem como parte da natureza e não se colocam à parte da natureza, né? Uma provocação aí que o Ailton Krenak também tem feito, né? E aí, assim, para pontuar, não vou me deter aqui, mas para pontuar, né, que críticas é essa, né, que são feitas ao sistema alimentar hegemônico, é algo que a gente vem tratando, enfim, né, o Sérgio também tem se debruçado bastante sobre isso, mas é pensar o sistema alimentar hegemônico, o convencional, a partir de uma série de contradições, problemas, paradoxos, que apontam para questões econômicas, ambientais, sociais, culturais, de saúde, enfim, não vou explorar aqui, e que está ficando cada vez mais evidente, e se tratava disso na aula de ontem, né, com a Daniela, com a Cláudia também. Então, esse aqui, alimentos que prejudicam o meio ambiente são também os piores, a saúde, com as próprias indústrias, né, o próprio sociedade aí vai reconhecendo isso, e daqui decorre uma ideia, né, da importância, então, de consumir mais alimentos in natura e menos alimentos industrializados, ultraprocessados, né, numa ideia aí de descasque mais e desembale menos, vinculando as questões ambientais às questões de saúde. E também uma notícia mais recente, do final de maio. Oi. Mais 5 minutos. Certo, obrigada. É do final de maio, em que a Nestlé reconhece, né, em um documento interno, que mais de 60% dos seus produtos não são saudáveis. Enfim, é um documento que vazou, e aí eu fiquei lembrando na palestra de ontem, né, as papinhas da Nestlé, o próprio leite Ninho. Então, quer dizer, essas empresas, elas vão tentando adequar, né, mudar a sua estratégia, mas na verdade o que se trata é que elas podem esverdear essa lógica o quanto querem, mas se trata aqui de alimentos ultraprocessados. Isso está posto e, bom, os alimentos ultraprocessados, eles têm sido tratados aí, né, pelo Guia Alimentar para a População Brasileira como um dos maiores problemas aí à saúde, né? E aí, numa contraposição, ou numa solução para os problemas decorrentes do consumo, e especialmente do consumo excessivo de alimentos ultraprocessados, o Guia Alimentar ele propõe, né, uma alimentação adequada e saudável como aquela derivada de sistema alimentar socialmente e ambientalmente sustentável. Então, eu recomendo fortemente aqui que quem não conhece o Guia Alimentar, ou que só ouviu falar, que leia, conheça, porque esse é um documento muito rico aí que vai vincular, né, produção, consumo nessa perspectiva dos sistemas alimentares sustentáveis. E para onde isso nos leva? Isso nos leva para uma ideia que eu estou me dedicando a explorar mais, que é dos sistemas agrícolas tradicionais, que foram premiados em 2 edições já do Prêmio BNDES, que é uma parceria com o IFAM, que é o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, e também com a Embrapa, que teve uma edição agora recente, em 2020, que a premiação foi agora em maio desse ano, que 10 sistemas agrícolas, então, foram premiados. Não vou me deter nesses sistemas agrícolas, enfim, né, vocês podem encontrar mais informações sobre eles, mas o que eu quero destacar é que nesse debate sobre o sistema agrícola tradicional, o IFAM já reconheceu como patrimônio cultural e material 2 sistemas agrícolas tradicionais brasileiros. Um deles é no Rio Negro, no Amazonas, e ele destaca aqui, então, né, a interdependência aí do cultivo das plantas, dos espaços, da sociabilidade, da cultura imaterial e material, dos saberes, enfim, né, da diversidade, dessa riqueza de saberes. Então, esse é o foco desse sistema agrícola tradicional. Outro sistema agrícola tradicional reconhecido como bem cultural e material é o sistema agrícola tradicional das comunidades quilombolas do Vale do Ribeira, que também, de modo muito alinhado, então, a perspectiva aí do sistema tradicional do Rio Negro, se dedica aí, né, a explorar, reconhecer, legitimar os saberes, técnicas acumuladas aí nessas dinâmicas ecológicas, né, que são resultados de manejo, enfim, tem um repertório de conhecimentos agrícolas, ambientais, e eu diria de processamento de alimentos, religiosos, lúdicos, enfim. Então, aqui está em questão um conjunto de conhecimentos, né, que não é novidade, que eles sempre existiram. Então, quando a gente está falando de sistemas alimentares sustentáveis, a gente não está inventando algo. Esses sistemas, eles sempre existiram, e a gente pode olhar eles a partir dos sistemas agrícolas tradicionais. E aí a gente vai estar falando aqui, né, quando a gente está olhando sistemas alimentares sustentáveis e sistemas agrícolas tradicionais, a gente vai estar olhando, né, para a valorização
do potencial aí, né, de cada região, da diversidade presente em cada região. A gente está falando, né, de soberania, segurança alimentar e nutricional, a gente está pensando em democracia alimentar, está pensando em estratégicas e políticas integradas de desenvolvimento rural e soberania, segurança alimentar e nutricional, vinculando aí produção, consumo, enfim, daria para explorar bastante esses aspectos, não vou me deter aqui, porque eu quero pensar, né, aí que dessa questão aí, há um tema ao qual eu também quero me debruçar mais, que é pensar aí os produtos da sociobiodiversidade. Então, estou, enfim, me inserindo agora, né, propondo um projeto mais voltado a essa área, e é pensar, então, a relação que existe entre a biodiversidade dos recursos ambientais e de conhecimentos tradicionais para o manejo desses recursos. Então, daqui decorre, inclusive, alimentos processados. Interessa pensar toda essa lógica que está aí presente dos modos de vida, modos de processar e também, né, dos canais e dos meios que esses grupos utilizam para comercializar esses produtos, porque eu estou entendendo, sim, que a comercialização também é importante. Não estou descartando, né, essa dimensão. E aí a gente está falando, então, da valorização não só dos produtos, mas de todos os territórios, dos processos, né, de tudo que está aí presente, né, mas também de quem produz, né, das famílias, desses modos de vida. E essa perspectiva se alinha muito à aula do Marcelo Champredonte e também do Casella, né, que abordou mais a cesta de bens. Então, é por aí também que essa abordagem se coloca, se estabelece. Isso se vincula muito a algo que o professor Carlos Nobre tem defendido, né, no projeto Amazônia 4.0, que é pensar as florestas em pé e rios fluindo. Então, que medida é possível, né, aumentar a produção ou garantir a produção, mas nessa perspectiva de ser parte da natureza e não numa perspectiva como a gente vem percebendo em relação a todos esses processos de expansão de fronteira agrícola, né, que se dá aí pelo Brasil. Então, Fabiana, acho que já tem concluindo, por gentileza. Estou concluindo, sim. E aí o que eu quero, só para fechar, então, né, como eu diria, para não concluir, é que se trata aí de uma perspectiva higienista, né? Eu estou trazendo o potencial desses sistemas agrícolas tradicionais vinculados aos sistemas alimentares sustentáveis, mas o que está posto aí é esses desafios colocados por uma perspectiva higienista que pauta as políticas voltadas ao processamento de alimentos num marco regulatório sanitário alheio a essa realidade, né? Alheio a essa lógica de produção, por exemplo, dos sistemas agrícolas tradicionais. E isso, né, se soma, digamos assim, é agravado por esse sombreamento que existe entre alimentos tradicionais e artesanais. Porque se a gente olha para os alimentos tradicionais, poderia dizer, há sim avanços no marco regulatório, mas em relação aos produtos tradicionais, dá para dizer isso? Esses produtos podem ser comercializados? Quais são os caminhos para legalizar essa produção? E aí eu volto lá, né, nas sempre inspiradoras reflexões da Maria Nazaré Vanderlei, né, que vai nos chamar a atenção em vários trabalhos, cito esse de 2017, né, que não é demasiado insistir que as políticas é que devem responder às necessidades concretas do seu público-alvo, e não ao contrário. Ou seja, para esses grupos aí tradicionais, qual é a política, então, né? Não é a que está aí colocada. E aí, enfim, né, acho que o foco é pensar, né, como superar esses desafios, entendendo que na perspectiva da produção se trata de pensar em inclusão socioprodutiva e sim, acesso a mercados, né, ninguém está dizendo que não, mas como que se dá esse acesso de uma maneira não criminalizatória. E na perspectiva do consumo, se trata de olhar para a democratização do acesso a alimentos adequados, saudáveis e produzidos de forma mais sustentáveis, entendendo, como também propõe o Guia Alimentar para a População Brasileira, que se tratam de escolhas alimentares que se dão no coletivo e não são escolhas alimentares individuais. Então, essas as reflexões e as minhas inquietações também que eu partilho com vocês. Agradeço muito a atenção e lamento aí por ter passado um pouco tempo. Obrigada. Obrigado, Fabiana. Alessandra, passo direto para ti já, por favor. Ok. Fábio, tu interrompe com... Isso. Deixa eu só aqui. Acho que tem uma... Isso. Tá bem. Bom, depois dessa brilhante apresentação, vamos lá. Responsabilidade, né? Aqui, deixa eu colocar lá em projeção e já compartilho com vocês.
Bom, primeiro quero agradecer o convite, então, feito pela equipe toda do GEPAD, né, em estar participando de mais uma edição aí que a gente tem da Escola Virtual do Inverno. Quero também dizer que é um privilégio estar aqui ministrando esse encontro hoje com a Fabiana, né, que já trabalhamos juntas aí em vários projetos. E deixa eu só confirmar, Maicon, 25 minutos eu tenho? É isso? Perfeito. Vou ligar meu cronômetro aqui para não cansar muito o pessoal e vamos lá. Bom, gente, Obrigado. A Fabiana, então, imagina, eu que agradeço. A Fabiana, até esse momento, ela nos trouxe aí uma perspectiva e elementos para a gente pensar alimentos tradicionais, né? O gancho e a continuidade do que eu vou estar trazendo aqui para nós debater depois no grupo é bom, ok, nós estamos pensando e a proposição desse encontro é que a gente discuta, então, alimentos tradicionais e sustentáveis, né? Então, essa é o nosso foco principal. Bom, e aí, para iniciar, eu gosto muito de fazer essa busca rápida. Eu fui no Google e digitei alimentos sustentáveis, tá? No Google Imagens. E o que eu encontro, majoritariamente, são imagens como essa. Um prato típico com muitas frutas, verduras, legumes. Mas, do meu ponto de vista, a gente pensar alimentos sustentáveis não inclui esses outros elementos aqui? Por que alimentos sustentáveis tendem a ser associados a uma imagem de frutas, verduras e legumes e a gente não leva em conta esses elementos aqui? E digo isso porque eu vejo com frequência campanhas, grupos, até mesmo aqui em Santa Helena, quando eu cheguei no oeste do Paraná, participei de um evento que discutia alimentos sustentáveis e não tinha na logomarca do evento qualquer produto de origem animal, como se o mel, o queijo, os ovos, o peixe não pudessem ser produtos sustentáveis. Bom, e aí a pergunta que eu deixo e que eu já inicio a provocação para a gente discutir depois é: dietas sustentáveis necessariamente é uma dieta sem carne? E quando a gente pensa isso, peraí, mas de que carne a gente está falando? E de que pecuárias a gente vai falar aqui hoje? Porque tende-se a associar uma imagem a uma pecuária como uma criação bovina ou uma atividade produtiva que massivamente desmata ou que polui ou que contamina ou que causa mudanças climáticas. E eu convido-os a se despirem dessas pré-concepções para a gente fazer um debate, uma discussão hoje aqui no nosso encontro, com elementos, com informações para a gente pensar, bom, qual é o caminho? Qual é a alternativa para a gente fomentar, então, mercados de alimentos tradicionais e alimentos sustentáveis em que pese, né, a gente incluir, manter produtos e alimentos de origem animal? Pois bem, para a gente fazer isso, é necessário que a gente leve em conta uma discussão bastante básica e necessária e que, por muitas vezes, ela passa desapercebida, que é a própria noção, o próprio conceito que a gente tem sobre sustentabilidade. A gente fala de sustentabilidade e encontra esse discurso da sustentabilidade de forma tão banal na atualidade. Por quê? Porque a sustentabilidade ela foi apropriada e ela também dá margem para a gente ter tantas críticas aí, para a indústria estar se apropriando dessa imagem de sustentabilidade. E tem alguns elementos que a gente tem que levar em conta, que a sustentabilidade envolve um processo dinâmico, envolve interação humana, e não somente um ato, um modo de fazer, a retirada de uma prática. No entanto, majoritariamente, o que a gente encontra na literatura, principalmente a literatura europeia, é que a sustentabilidade é um conjunto de práticas. Entendendo a sustentabilidade como práticas, a gente entende porque o termo sustentabilidade passou a ser associado a uma série de produtos e práticas e processos. Então, entendendo isso, eu gosto de trazer e uso muito essa imagem aqui, que é do Ignaz Sachs, e que ele vai trazer, né, essas dimensões de sustentabilidade. Hoje já existem outras dimensões, ele subdividiu, né, há subdivisões, há aperfeiçoamento, mas basicamente essas 6, incluindo a ética, é o que a gente tem que considerar como sustentabilidade. Então, sustentabilidade envolve o quê? Envolve pensar a dinâmica social das pessoas, envolve pensar o território, as inter-relações, aspectos ecológicos, culturais, produtivos, econômicos, e não somente uma prática produtiva ou uma atividade produtiva.
Se eu vou pensar a sustentabilidade, bom, eu tenho que entender, eu vou pensar ela como um todo, eu não vou pensar ela como uma prática sustentável. E aí eu inicio a nossa provocação, porque hoje a gente vai ter que falar sobre carnes, porque se a gente pensar alimentos sustentáveis e não incluir as carnes, a gente vai estar cometendo um equívoco aqui. E eu trago aqui 2 exemplos bem distintos para a gente começar a pensar isso. Quais desses 2 aqui são, de fato, alimentos sustentáveis? Os 2 usam e os 2 têm essa associação, essa vinculação ao que a gente chama de alimentos sustentáveis. Do lado esquerdo, a gente vai ter um produto da Marfrig, com um logo muito bonito, verdinho, né, sobre pastagem e o alimento de um boi verde, a carne verde, um animal que está sendo produzido com práticas sustentáveis. Ok, mas essa produção de pecuária sustentável, ela está acontecendo em que estado, sobre que área, é a área que foi desmatada, é a área de grilagem, que carne é essa? Qual é a origem dessa carne? E o segundo, do lado direito, nada mais é do que um pecuarista familiar, que a gente tem tradicionalmente lá no Rio Grande do Sul, e a gente tem pecuaristas familiares pelo Brasil inteiro, pelo mundo inteiro, que produz carne bovina e carne ovina e comercializa os seus animais. Então, aqui a gente tem um produtor, que muito bem disse a Fabiana no primeiro momento da aula, quando a gente fala de produtos tradicionais, que está ligado a uma tradição, ao modo de vida desses produtores, que por muitas gerações e por toda a sua vida trabalhou e maneja e trabalha diretamente com os animais. Então, essa carne é de um modo, um sistema de produção que gira em torno da criação pecuária, que tem baixo uso de insumos externos, que conserva um bioma e uma pastagem nativa, que é o bioma Pampa no Rio Grande do Sul. Então, nós temos 2 exemplos diferentes aqui. Mas o que esses 2 exemplos nos permitem ver e analisar? Que é possível, sim, e é necessário a gente levar em conta, quando discutir e pensar alimentos sustentáveis, a gente pensar nas carnes, tá? E em produtos de origem animal. Bom, e aí deixo para vocês trago aí nessa discussão um trecho de um texto que eu gosto muito, do Marcel Burstein, né, e acho que é a Angela Burstein, que eles vão fazer essa discussão, né, que os negócios e mesmo as condutas individuais inspiradas em preceitos do desenvolvimento sustentável, elas podem cair em armadilhas da banalização do consenso, que é o que nós temos hoje quando a gente pensa em alimentos sustentáveis. E o caso, e aí eles situam isso, que é o caso de tantas campanhas publicitárias que vão se valer de um valor simbólico, colocando uma logomarca verde, com uma pastagem verde defunto, para vender os seus produtos e anunciar o que de fato não é. Então, a gente tem 2 exemplos aqui para a gente iniciar essa discussão. Mas, bem, antes de iniciar a aula, eu falava rapidamente com a professora Kátia e eu disse, olha, do nosso público, nós temos parte do público que acompanhou as aulas do ano passado, né? Mas uma parte massiva aí que não acompanhou. Então, eu considerei importante trazer um esclarecimento que pode parecer básico, mas ele é fundamental. E o primeiro esclarecimento que eu quero fazer a vocês é, afinal de contas, o que é pecuária? No senso comum, quando a gente fala pecuária, a primeira associação é que é boi. Pecuária como boi. E pecuária não é boi. Pecuária é a criação e o tratamento de gado. Ok, bom, aí vocês vão dizer, mas é a mesma coisa, gado é boi. Não, gado não é boi. Gado é o conjunto de animais. Então, toda vez que a gente lê numa regulamentação, numa lei, pecuária significa criação de animais e não significa boi, não significa bovinos. Agora, pecuárias são a criação de gado, são um conjunto da criação de animais. Então, o conceito adequado é que pecuária é o conjunto de criação de animais e gado é o conjunto de animais. Entendendo isso, quando eu me referi aqui na minha fala, no decorrer dos próximos minutos, a pecuária, eu quero que vocês levem em conta isso, que pecuária pode ser a criação de abelha, pode ser a criação de ovelha, de caprinos, de ovinos, de produção, vaca de leite, vaca de corte, suínos, aves, então envolvem todas essas atividades. Pois bem, quando a gente pensa em pecuária, e quando a gente vai pensar em alimentos sustentáveis, a gente tende, e as discussões tendem a cair
em uma dualidade, em uma discussão que nos leva a poucos lugares. E a discussão o fato é comer ou não comer carne. E essa discussão não vai nos levar a lugar nenhum. A questão central que nós temos aqui é se perguntar que carne que nós vamos comer. Eu tenho a opção de escolha sobre a carne que eu quero comer? Se eu quero permanecer consumindo carnes, ok, eu quero permanecer consumindo carne, não quero me tornar uma vegetariana, eu vou reduzir o meu consumo de carne, ok, mas eu quero passar a consumir proteínas de origem animal que eu saiba a procedência, que tenha tradição, que tenha história na sua produção. E aí a gente vai ao encontro da discussão que a Fabiana veio fazendo no primeiro momento. Como é que a gente pensa produções rompendo com aquela lógica higienista para a gente pensar, então, acesso a produtos de origem animal. E, basicamente, quando a gente fala isso, nós temos que levar em conta o quê? Que o Brasil, entre os estabelecimentos agropecuários que nós temos quase metade deles que tem alguma forma de criação animal. Então, quando a gente fala em pecuária, nós não podemos cair na lógica de pensar a pecuária só nas grandes indústrias. Nós temos que levar em conta que tem muito produtor familiar que vive, que produz da pecuária. E aí, quando a gente vê esses dados, que 74%, por exemplo, dos estabelecimentos com pecuária são da agricultura familiar, é disso que eu estou falando. A gente está falando de uma pecuária que tem pessoas por trás desses processos produtivos. Agora, vocês podem estar se perguntando, ok, mas tem a pecuária de aves, de suínos e aves, que é de sistema integrado. Sim, nós temos, mas em consonância a essas pecuárias, nós vamos ter aquele produtor que vai ter suínos e aves, mas vai ter a galinha no quintal para o seu consumo, para vender para um vizinho, para vender para outra pessoa, que vai ter a ovelha, que vai carnear o seu animal e vai comercializar a carne entre os vizinhos ou entre conhecidos. Então, a gente vai ter aí um cenário brasileiro de um contexto que a gente não pode renegar. A pecuária faz parte dos sistemas produtivos rurais, de diferentes formas de produção, especialmente as formas familiares. Bom, dito isso, algumas reflexões que eu traria aqui para a gente pensar depois e discutir, né? O que há por trás, afinal de contas? Qual o interesse que a gente tem por trás desse interesse em vender a imagem, né, de que a produção de carnes passou a ser a principal e a exclusiva, né, basicamente exclusiva, responsável pelas mudanças climáticas? Quais os elementos para a gente pensar isso, para pensar o aquecimento global? Então, talvez seja mais fácil a gente atribuir a esses sistemas produtivos e a essa atividade a responsabilidade e mascarar outras formas de produção. E aí, o que eu quero dizer com isso? Primeiro ponto, quando a gente pensar pecuárias e sistemas pecuários, a gente tem que levar em conta que existem diferentes sistemas pecuários. Existe um sistema que é muito mais intensivo e que depende basicamente das lavouras. Só que esse não é o único sistema produtivo pecuário. Essa é a diferença que a gente tem que pensar quando vai pensar alimentos tradicionais e que a gente vai pensar produtos, né, proteínas de origem animal. Então, como é que essa produção convencional, por exemplo, de soja, que alimenta tanto a pecuária, alimenta aí o mercado internacional, e as demais cereais hoje recomendados para a gente substituir os produtos de origem animal, como é que a gente pode pensar isso? O resultado desse processo são generalizações que a gente tem sobre carnes, como se as carnes fossem as vilãs e as causadoras de uma série de problemas. E eu insisto na pergunta, mas que carne que a gente está falando? A carne de um pecuarista familiar que produz sobre um campo nativo, a carne de um agricultor familiar que cuida da sua galinha, que tem um produto da horta que vai lá que alimenta ele? Ou a gente está falando daquela carne de uma área desmatada lá da Amazônia, que é alimentada com soja, que é alimentada com grãos, com alimento concentrado, alimentos, inclusive, que não fazem parte de uma dieta, de um habitat natural desses animais. Então, a minha provocação é aqui. Essas generalizações, talvez, elas tenham interesse de desviar algumas atenções, para a gente pensar, de fato, que carne é essa e qual a nossa autonomia para escolher o tipo de carne que a gente quer comer. E aí eu levanto para vocês, por exemplo, a reflexão que eu faço aqui, estando no oeste do Paraná, em Santa Helena, toda vez que eu vou adquirir carne aqui no município.
Hoje, eu encontrei um produtor rural que tem criação de ovinos, então eu consigo fazer a compra direta, a compra informal desse produtor, mas eu ainda não tenho esse mercado legalizado, porque eu esbarro nas legislações. Agora, eu tenho potencial, por exemplo, entre os produtores aqui, para atender um mercado local. Então, que alternativas eu posso pensar para a gente alcançar esses mercados e esses produtos nas gôndolas, né? Como é que a gente fornece isso aos consumidores? E aí entra uma outra discussão. Por trás desse interesse de atribuir a alguém ou alguma atividade produtiva a principal responsabilidade sobre as mudanças climáticas, emergem soluções como a produção de carne sintética, e que a gente precisa falar sobre isso. Porque o que está por trás dessa produção de carne sintética também? Qual o interesse? Qual o custo de produção dessa carne sintética? E aí, outra pergunta e reflexão que eu faço para vocês. Os nossos animais, hoje, a forma de produção que a gente tem aí industrial, ela está muito distante do que é o sistema do habitat natural desses animais. Então, como é que a gente vai pensar e como é que a gente vai permitir que essas indústrias usem selos e logos sustentáveis se elas estão alterando sobremaneira aí os sistemas, o modo de produção e o modo de vida desses animais? E aí, foi brindada, né, talvez aí nessa semana, uns dias antes do nosso encontro aqui, com essa notícia, que em Israel a gente tem a primeira fábrica do mundo de carne cultivada em laboratório. E olha que interessante o destaque da reportagem: consumo sustentável de proteína. Onde está o sustentável nesse processo? Primeiro fato, nós não temos estudos suficientes para comprovar que a produção de carne em laboratório, que pode ser produzida por meio do sangue, né, desses animais, ou pode ser produzida por meio de uma célula de carne, então ainda há extração de uma célula desses animais para a produção, mas o fato é, a quem vai servir esse mercado? Quem vai ter acesso a esse produto? Qual o custo de produção? E qual o risco para a saúde humana de consumir um alimento modificado, processado em laboratório? Será que essa, de fato, é a solução? A gente começar a consumir carne sintética? Por que a gente não pode repensar, então, os nossos sistemas hoje produtivos, que já têm produção de proteína animal, e pensar formas de fazer com que a gente fomente esses canais e essas alternativas, esses sistemas produtivos locais, para atender esses mercados, ao invés de buscar soluções como a carne sintética? Então, por trás de quem está o interesse, né, em cima desse tipo de sistema produtivo, de pensar a alteração de um gene e dizer que agora essa vai ser a solução? E qual o custo? E as consequências desse processo? Enfim, vamos conversar um pouco mais sobre isso depois no debate. Mas aí, ok, vamos fazer aí a nossa meia culpa e meia responsabilidade, porque eu não estou aqui de modo algum defendendo cegamente os sistemas pecuários de produção. A gente tem que admitir que há um risco muito grande, há uma preocupação e uma probabilidade aí de que os responsáveis pelas próximas pandemias que a gente venha a ter sejam justamente os sistemas pecuários. Mas veja bem, quais sistemas pecuários a gente está falando? Eu estou me referindo a sistemas pecuários como esse aqui, divulgados, por exemplo, em uma reportagem do The Guardian, que vão trazer elementos, informações para falar, por exemplo, da criação de aves. A gente tem mais de 500 espécies de aves hoje no mundo, mas mundialmente, se a gente for num aviário aqui no interior do Paraná, no nordeste do Brasil, na África ou na Europa, ou na Índia, ou, enfim, qualquer outro continente, a gente vai encontrar a mesma espécie animal. Então, a gente tem aí uma produção em escala, uma produção industrial, que de fato tem um risco massivo. E, novamente, eu gosto de trazer essa informação. Nós temos um outro problema mais agravante ainda nessa imagem aqui. Não é o uso de hormônio, porque a gente não tem produção, o uso de hormônio em aves. A gente tem o uso de um elemento muito pior que isso. A gente tem o uso de antibiótico.
Antibiótico vai na água desses animais. A cama desses aviários vai para a lavoura. Com a chuva, a lixiviação vai para a água. Ou seja, a gente está colocando antibiótico aonde? Na nossa água, a gente está ingerindo. E aí a gente tem resistência a superbactérias. E de onde vem? Sim, boa parte vem desses sistemas pecuários. Agora, isso não significa que nos dá o direito de generalizar e dizer que consumir carne é um problema. Porque eu posso ter outras carnes, como essa que eu encontrei também aqui no oeste do Paraná quando eu cheguei, que é uma carne de galinha caipira. Ok, eles estão utilizando aí na imagem do logo deles uma galinha branca igual a da imagem que eu mostrei para vocês agora há pouco. Mas são galinhas que são alimentadas a pasto, são criadas soltas, tem todo um sistema de produção tão regulamentados dentro da legislação sanitária e você encontra em todos os supermercados aqui de Santa Helena. E não só Santa Helena, eles atendem aqui a região. Então, há alternativas possíveis sim, e há alternativas de eu pensar alimentos e uma dieta sustentável, incluindo proteína de origem animal. Bom, outro exemplo, quando a gente pensa em raça, né? A Itália adotou uma prática muito influenciada também pela ONU, né? De reconhecer e resgatar raças tradicionais de animais. Então, essa aqui é uma foto na gôndola de um supermercado na Itália, em que eles têm o quê? Eles têm uma raça tradicional, que é o Chianina, e eles resgataram. Então, os consumidores conseguem chegar no supermercado, encontrar quais são as gôndolas que vai ter a carne daquela espécie, daquela raça animal de bovino. Então, é uma forma de valorizar também um modo de produzir, um modo de vida, um modo tradicional de viver. E aí a gente se depara com outro cenário. Essa aqui é uma imagem de um açougue na Inglaterra, tá? O que a gente vê aqui? A gente vê um porquinho sentado, um outro porquinho feliz, uma vaca deitada, uma ovelha, uma galinha, que parecem muito reais. E na frente deles a gente tem o quê? A carne, o produto desses animais. Esse é outro grave problema que a gente tem aqui no Brasil. E por trás disso, a gente tem uma indústria, a gente tem uma legislação sanitária trabalhando em favor. Qual é o problema? Desassociar a imagem daquilo que a gente está comendo da origem. E a imagem desses animais ali não é para a gente ficar com pena de consumir a carne ou o hambúrguer. Não, é para a gente ter responsabilidade sobre consumir carne. Para a gente repensar o desperdício, não só de outros alimentos que a gente desperdiça, mas das carnes. Para a gente levar em conta que uma vaca precisou morrer para eu comer a minha picanha, ou meu hambúrguer, ou a minha costela. Eu não gosto de picanha. Mas esse é o elemento. A gente desassocia, a gente não pode desassociar. A gente tem que associar para lembrar o consumidor. Não é para ter pena do animal, é para ter responsabilidade sobre o consumo. E aí, bom, o que a gente vai ter aí globalmente? A gente tem esses... 20 minutos, Ali. Sim, obrigada. Deu 20 minutos, só para te lembrar. Obrigada. Vou dar uma corrida aqui para passar todas as informações. O que a gente tem aí num cenário amplo, né, global? A gente tem, por exemplo, na Europa, uma redução drástica do número de propriedades rurais que tem criação pecuária. Em contrapartida, no Brasil, nós temos um aumento dessa produção, né, dessa comercialização. Então, se a gente tem uma exigência cada vez mais global, que o Brasil precisa, por exemplo, exportar pecuária, carnes sustentáveis, carnes orgânicas, eles estão parando, mas estão jogando essa responsabilidade sobre a gente, né? Então, como é que a gente repensa, inclusive, esse processo? E aí eu gosto de chamar a atenção aqui. Eu estou há 2 anos no oeste do Paraná, e quando eu cheguei aqui, eu encontrei muitos produtores de suínos e aves. Então, eu me deparava com esse conflito. Bom, esses produtores, eles estão integrados a uma indústria, mas que tem suas regras, seus sistemas, e eu tenho as minhas críticas. Por outro lado, são esses os produtores que fazem a galinha caipira, são esses os produtores que têm a carne de ovelha criada a pasto, sem uso de agroquímicos. Então, são também esses produtores que fornecem esses alimentos saudáveis, né? Esses alimentos para esses mercados locais. Mais uma informação aqui para a gente reforçar o quanto a pecuária está presente aí, principalmente nos estratos menores do Brasil. Aqui os dados do IBGE, né, do Censo Agropecuário, propriedades até 50 hectares, e o que a gente vai ver? Que 75% dos estabelecimentos têm até 50 hectares, e desses 81% têm criação pecuária. E aí,
eu trago brevemente aqui para vocês, por exemplo, conectando com a fala da Fabiana, o que a gente gerou de dados aqui com base na POF, né, que é a Pesquisa de Orçamentos Familiares, como a gente vai encontrar formas de produção e de alimentação de carnes bovinas, principalmente por domicílio, que produzem o seu alimento. Então, quando a gente pensa em pecuária, nós temos que levar em conta que tem muita gente que vive e sobrevive dessas atividades. Pois bem, vamos, já vou encerrar, Maicon, mais uns minutinhos. Esses dados aqui que eu estou mostrando para vocês é de uma pesquisa que nós realizamos no ano passado, durante a pandemia, junto com o Gabriel Sereta, que está aqui na aula hoje também, ele é estudante aqui do curso de agronomia. Nós realizamos um diagnóstico das 3 regiões, dos 3 estados do sul, né, da região sul, para ver como as pessoas se comportaram com relação ao consumo de carne durante a pandemia. Bom, o que os resultados nos mostram? Que financeiramente as pessoas reduziram, então, o consumo de carne bovina, né? Mas elas aumentaram o consumo de ovos. Então, o que a gente viu estatisticamente nos resultados é que as pessoas não necessariamente, elas não deixaram de consumir proteínas de origem animal, elas só migraram para o tipo de proteína. E o motivador, claro, desse processo foi, o principal, foi o aumento dos preços, né? Bom, para ir concluindo, a gente tem um cenário de aumento de consumo de carnes, então a gente discutir que as pessoas vão deixar de consumir carne ou vão continuar comendo carne, não sei se essa é a discussão mais plausível ou mais eficiente para o momento. Do meu ponto de vista, a discussão que nós temos que fazer aqui é que carne as pessoas estão comendo e que carne as pessoas vão comer para quem vai continuar comendo carne. Essa é uma preocupação que a gente tem que ter hoje, né? Só alguns dados aqui de consumo hoje que a gente tem por quilos ano, né, per capita. Eu posso repassar esses dados depois. Essa semana, há poucos meses, agora início de janeiro, no The Guardian, aí a gente também teve uma notícia importante, né, de alguns estudos que foram realizados no Reino Unido, mostrando, por exemplo, que o papel dessa pecuária para o Reino Unido para processos sustentáveis, né, para práticas sustentáveis, para modelos sustentáveis de sistemas produtivos. Então, como essa carne e os sistemas produtivos a pasto podem aí viabilizar e pensar modos diferentes de produzir. Estou com 26 minutos, então vou dar uma corrida nos próximos slides aqui, Maicon, para não extrapolar o tempo, para a gente poder discutir. Leve em conta aqui, gente, que nós temos uma diversidade de biomas do Brasil. E toda vez que eu vejo esse mapa, eu me lembro de Matopiba, que é a região que a gente vai pegar Caatinga e Cerrado, que está sendo aí massivamente ocupada, por exemplo, por lavoura de soja, né? E a gente tem um potencial extraordinário para essa região, para uma pecuária com práticas sustentáveis, para uma pecuária ovina, uma pecuária caprina que já existe nessa região, que está muito bem adaptada àqueles ambientes. Então, por que a gente está abrindo espaço, em vez de ter nesses ambientes que são propícios a um tipo de pecuária sustentável, né? A gente está perdendo espaço para lavouras. E aí, ao encontro do que a Fabiana falou, né, a gente tem aí os estudos sobre a pecuária familiar no Rio Grande do Sul, que tem a tradição aí como seu principal modo de vida e suas práticas produtivas e que produzem um produto aí singular, único, né? E a gente tem também vários estudos, principalmente conduzidos pela Embrapa, mostrando que, a depender do sistema produtivo pecuário, nós vamos ter um serviço ambiental, um serviço ecossistêmico de retenção de gases de efeito estufa e não de emissão. Então, tome muito cuidado quando vocês forem encontrar estudos e trabalhos que mostram cálculos sobre emissão de gases. Leve em conta que produção pecuária foi feito esse cálculo, qual é o contexto. A Fabiana mencionou antes do BNDES, né, dos prêmios que o BNDES atribuiu, e eu trago aqui a 9ª colocação dessa premiação, que foi a conservação dos potreiros tradicionais na região dos Campos de Cima da Serra, lá no Rio Grande do Sul. Mais um produto tradicional aqui que eu gosto muito de fazer referência, que é nesse cantinho inferior aqui esquerdo, o porco na banha, que é um alimento que historicamente foi consumido tanto em Minas Gerais como no Rio Grande do Sul e que a gente não encontra sendo comercializado aqui no Brasil por esse problema aí higienista que nós temos. Mas eu encontro, por exemplo, numa gôndola de supermercado na França. Um último detalhe para a gente levar em conta que por trás da produção pecuária, de sistemas sustentáveis, a gente tem pessoas e não só animais, tá? A gente tem pessoas que vivem, que cuidam, que
tem um zelo, que tem nome para as vacas, né? Então, essas relações a gente tem que levar em conta. Uma organização internacional aqui tem trabalhos importantes, recomendo como fonte de pesquisa e de informação. E para encerrar, eu não poderia deixar de trazer essas imagens para vocês, que são pessoas, são pecuaristas que eu tive o privilégio de conviver, tanto na pesquisa do mestrado, como no doutorado, como no pós-doutorado, que são pecuaristas que têm amor pelos animais, que produzem com uma relação de cuidar o ambiente, com baixo uso de insumos externos, que se preocupam em, olha, vem cá, esse aqui é um produtor que o seu Leonel já me auxiliou tantas vezes, então ele, olha, tem que tomar muito cuidado com a ovelha, o carinho que eles têm com esses animais, o respeito que eles têm com esses animais e que produzem esses produtos, né? E aqui um registro final aí da pesquisa de campo dos pecuaristas vivendo isso entre os campos, as suas propriedades divididas por uma porteira e os animais estão ali dividindo esse espaço com eles. Bom, para encerrar, que o nosso tempo já estourou, eu vou deixar essa última charge aqui e depois a gente discute, que eu gosto muito dela, que é da Mafalda, tá o pai dela e ela do lado, e o pai dela se queixa, nossa, essa planta aqui recebeu tudo, né, água, luz, adubo e não floresceu. E a Mafalda maravilhosamente grita, né, a primavera chegou, e aí ela floresce. O que faltou é informação. E o que eu concluiria aqui na nossa aula de hoje é que muitas vezes falta informação. Informação para os consumidores tomarem uma decisão, informação para a sociedade decidir eu quero ou não continuar consumindo carne ou produtos de origem animal, e informação para as pessoas saberem o que é um produto tradicional e o que é um produto, um alimento sustentável. Então, encerro aqui, Maicon, me perdoem porque deu 30 minutos. E, enfim, acho que é isso, gente. Tá bom, obrigado.